Paz do Senhor, irmãos, presbítero Valdeci. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a carta que o apóstolo São Paulo escreve à igreja de Éfeso, falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje, lição número 8, vai tratar sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas. E o ponto central deixa bem claro esse objetivo geral da lição, dizendo: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, ou seja, basilar é o que serve de base fundamental. E essa base fundamental da igreja é Cristo. Quero iniciar esta aula com uma pergunta para nós, irmãos e irmãs, toda igreja: se nós sabemos onde a igreja deve estar edificada. Qual o verdadeiro fundamento da igreja? Então nós temos que saber, aonde a igreja está edificada e qual é o seu verdadeiro fundamento. O apóstolo São Paulo, ele ensina na carta aos irmãos em Éfeso como a igreja deve estar edificada. É o que estudaremos na aula de hoje. O primeiro ponto fala sobre um edifício espiritual. O primeiro subtópico fala sobre o santuário judeu. Paulo vai ensinar que o templo de Jerusalém era um símbolo de exclusividade do povo judeu com Deus. E essa exclusividade ela gerou uma inimizade entre gentios e judeus. Mas com o sacrifício de Cristo e a reconciliação dos povos, se aboliu as leis cerimoniais e se desfez a inimizade. E um novo santuário é apresentado. Então, era uma exclusividade dos judeus, o templo, mas com o sacrifício de Cristo na cruz, aboliu todas as leis cerimoniais, houve a unificação do Espírito Santo e um novo conceito, um novo santuário ele é apresentado. O ponto 2 vai falar sobre o santuário cristão. Paulo está ensinando que os que pertencem a Cristo é comparado a um edifício onde Deus habita em espírito, seja em espírito, ou seja, ele quer dizer que somos templo, morada onde o Espírito de Deus habita. Esse ensino apostólico faz lembrar que Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens, como foi feito o templo de Jerusalém por Salomão, e foi feito e não suportou a glória de Deus, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita hoje em nós. É por isso que somos comparados a um edifício, Então hoje o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. E o ponto 3 ele vai falar sobre a pedra angular, que é a pedra mais importante de uma construção, ou seja, a pedra principal para sustentar o alicerce, para firmar e unir toda a estrutura. E não diferentes somos nós, para nos firmar. Então, a nossa pedra angular, o nosso sustentáculo é Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra basilar, que nos firma na doutrina dos apóstolos e no testemunhos do profeta. Então nós, como templo, morada de Deus, nós como igreja, a nossa pedra basilar, ou a nossa pedra angular, é Cristo. E a sua mensagem, através da doutrina e do testemunho dos apóstolos e profetas, vai ser o nosso fundamento. Então Cristo é a nossa pedra principal,
Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, o primeiro ponto da lição, tratando sobre o edifício espiritual, nós vimos aí que o santuário judeu era uma exclusividade dos judeus, mas com o sacrifício de Cristo e a reconciliação dos povos, um novo santuário é apresentado, o santuário cristão, que não é mais aquele templo de exclusividade, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim habita em nós que hoje somos igreja e templo do Espírito Santo. E fala sobre esse sustento a qual nós temos, que é a pedra angular. Se lá no templo de exclusividade os judeus tinham uma pedra fundamental para sustentar aquele monumento todo, nós, como Igreja de Cristo, temos essa pedra angular que é o próprio Cristo, que é a base fundamental. E a sua mensagem, né, é o que faz com que estamos nas doutrinas dos apóstolos. O segundo ponto vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O primeiro ponto fala sobre o conceito de apóstolo, né? O que é apóstolo? Traduzido do grego, quer dizer enviado ou mensageiro. Quero destacar que os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Então, os apóstolos, os mensageiros, né, os enviados, lá na igreja primitiva, foram aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. A função como apóstolo era de instruir a igreja. A função dos apóstolos, como apóstolo, era de instruir a igreja na palavra. E a mensagem de Cristo era o fundamento. Para não haver dúvidas sobre essa comissão na vida dos apóstolos, porque só podia ser apóstolo ou só poderia estar doutrinando a igreja só aqueles que foram testemunhas da morte e ressurreição do nosso Senhor, ou seja, aqueles que tinham vivido e convivido com o próprio Cristo, por isso que foram comissionados à igreja primitiva, para doutrinar e ensinar na palavra. Tinha que ter ali uma vivência com Cristo. Então tinha que ter participado ali da ressurreição, dos milagres do nosso Senhor, para poder instruir a igreja, para que não houvesse outros, né? Nós vemos lá depois na instituição dos diaconato, onde nós vamos ver que os apóstolos, Pedro e todos os outros apóstolos, eles continuaram na pregação, no ensinamento à igreja, enquanto os diáconos, os cooperadores, os obreiros ali, faziam outros trabalhos na igreja. Mas a instrução, o instruir na palavra, eram dos apóstolos que foram comissionados por Cristo. O ponto 2 vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Ao tratar da doutrina dos apóstolos, nós vamos aprender o que constitui o fundamento da igreja. Não era ou não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Então, a doutrina dos apóstolos não era os apóstolos em si, mas sim a doutrina que eles ensinavam, ou seja, era as escrituras sagradas, porque os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, não é Pedro, Tiago ou os outros o nosso fundamento. Então, não era Pedro, nem Tiago, nem os outros apóstolos, que era o nosso fundamento, mas sim o ensinamento, porque eles aprenderam diretamente de Cristo. Então,
os fundamentos e doutrina vinha de Cristo, através dos apóstolos. E quando Paulo diz que devemos estar fundamentado na doutrina dos apóstolos, quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que os próprios apóstolos são o nosso fundamento, mas a doutrina que eles ensinavam, que receberam diretamente de Cristo, é uma doutrina que nos foi transmitida sem nenhuma interferência. Veio direto de Jesus. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada, que é o sustento, que não se pode mexer nela, nessa pedra colocada no alicerce, igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, quer dizer, como você não pode mexer ali na pedra angular, que se foi colocada no alicerce, que é o fundamento, também não se pode mexer ali na doutrina, no ensinamento, né, dos apóstolos para a igreja. Ela não pode ser violada. E qual é esse fundamento que não pode ser violado? É a doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. Então não pode ser violado, não pode ser mexido. Se ensinarem outras coisas que não estão dentro da palavra, dentro das escrituras sagradas, que foram deixadas pelos apóstolos, que receberam diretamente de Cristo e que nos ensina hoje, através da Bíblia Sagrada, está violando um fundamento que foi dado aos apóstolos diretamente por Cristo. O ponto 3, edificado para morada de Deus. Edificado, prontos, né, para morada de Deus. Então, o ponto 3, edificado para a morada de Deus. E o primeiro ponto vai falar um edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado, que está na lição, cresce, ele indica um processo contínuo. O que é um processo contínuo? É uma sucessão de fatos que contribui para alcançar o resultado. É um processo contínuo de desenvolvimento. Nós somos edificados através de um processo contínuo. Então nós somos edificados através de um processo contínuo, diário, todos os dias. Então nós somos um edifício em processamento diário, contínuo. Quando olhamos para essa expressão bem ajustado, todo edifício bem ajustado, nós temos que compreender que Paulo ele está falando aqui de uma casa funcional. Uma casa funcional. Porque imagine uma casa onde tudo aquilo que você precisa é difícil demais e não atende à necessidade da família. Então ele está falando de uma casa funcional, uma casa que tudo que você precisa ela tem. Mas você imagina uma casa que ela não é funcional. E tudo que você precisa é difícil. E ela não atende à necessidade da família. Então a casa ela tem que se tornar funcional. Se ela não é funcional, ela tem que se tornar funcional. Para quê? Para atender à necessidade da família. Jesus está falando sobre isso. Em relação à igreja, a igreja deve ser um edifício bem ajustado, porque um edifício bem ajustado, ele cresce. Ele vai crescer. E a igreja ela precisa estar em constante crescimento. Se ela não está em constante crescimento, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não está sendo um edifício bem ajustado. Então, olha aí, se uma casa, um edifício, ele diz que bem ajustado cresce, se ela não está crescendo, quando está falando, fazendo essa comparação, que tudo está difícil, não atende às necessidades,
Você tem que fazer ela se tornar, para que você possa estar bem ajustado. E isso é igual à igreja. Se a igreja ela não atende, ela tem que começar a procurar uma forma de se tornar bem ajustável para poder ter crescimento. Porque senão ela não tem crescimento. O templo santo do Senhor. É o ponto 2 desse tópico 3. E vai falar que o vocábulo Naon, que designa um recinto interior, ou seja, ele está falando aqui do lugar santíssimo, mas a analogia paulina ela não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então, a analogia paulina ela não está ali focada, né, nesse interior, ou seja, no lugar santíssimo, mas no crente que se tornou templo santo, que hoje é esse templo. Nota que o termo grego naon, ele se refere a um lugar santo dos santos. E a referência não é o lugar santíssimo, mas sim o que acontecia lá dentro. Então, a referência ele não está se tratando ao lugar santo do santo, mas o que acontecia lá dentro. O que acontecia lá dentro? A glória de Deus se manifestava. A glória de Deus, ela descia. E nós, como crente, sabemos que a glória de Deus vai se manifestar, e nós, como templo de Deus, pela ação e manifestação da glória de Deus, e não pelos movimentos pentecostais, onde as pessoas pulam, rodopiam. Não, isso não é uma ação, uma manifestação da glória de Deus. O que vai ser em nossa vida, essa manifestação, é o agir, né? É a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando Paulo está falando, e eles estão falando sobre o lugar santo, santíssimo, mas Paulo, na sua analogia, não é o lugar, mas sim o que acontece. Então, não é o crente, mas é o que o crente deixa acontecer na vida dele, recebendo ali a ação e o poder do Espírito Santo, é o que vai identificar e mostrar o que é que nós somos. Então, não é o lugar, mas sim o que ocorre. Então, na vida do crente também não é diferente. Não é o lugar somente que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas é a sua manifestação, o seu poder sobre nós. E o ponto 3 fala sobre a morada do Altíssimo. E ele vai nos revelar, ou vai nos asseverar, que no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, ela faz alusão ao tabernáculo, né? E depois ao templo israelita. Então, a morada do Altíssimo, então Paulo está vendo e falando que faz alusão ao tabernáculo, onde nós estudamos já sobre o tabernáculo, e depois sobre o templo israelita. O tabernáculo, onde Deus morava, que era a morada de Deus, e depois o templo israelita. Mas o nosso propósito, o objetivo do crente tem que ser morada do Altíssimo. Ou seja, nós nos tornamos cada dia um lugar de habitação. Um lugar de habitação permanente do Altíssimo. Quando somos morada de Deus, somos lugar de habitação. É isso que nós somos. Um lugar de habitação, mas permanente de Deus. Lugar de habitação permanente. E esse lugar de habitação permanente tem que ser um lugar de comunhão. Tem que ter comunhão, porque senão não é um lugar de habitação permanente de Deus. Um lugar de comunhão íntima. Porque se não for um lugar de comunhão íntima, Deus não vai permanecer habitando num lugar que não tem comunhão. Então é assim, amados, né? Tem que ser morada de Deus, habitação de Deus todos os dias. E para isso temos que ter comunhão com Deus, para que Ele possa fazer morada. É isso aí, amados, né? Então, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas. Quero aqui encerrar esta aula, desejando que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração dos irmãos e encerrar com uma notícia boa ou com uma boa notícia. No próximo domingo, dia 31, estaremos realizando a nossa escola bíblica dominical presencial na igreja. Ou seja, irmãos, estamos retornando, né, com ordem do nosso pastor setorial, foi liberado, e estaremos fazendo no próximo domingo a nossa escola presencial. Convido a todos, aqueles que podem vir, venha para estarmos aprendendo com Cristo. É lógico que estaremos tomando todos os cuidados, como é mandado pelas organizações da saúde. Estaremos ali passando álcool em gel, usando as máscaras e estaremos ali adorando e aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que todos tenham um bom domingo. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe nosso pastor, pastor Antônio e a sua família. Amém.